Bem, nós vimos como se calcula a evapotranspiração de referência. Mas agora, como é que a gente transforma essa informação da evapotranspiração de referência em evapotranspiração de uma determinada cultura específica? Por exemplo, como é que eu pego essa informação da evapotranspiração potencial de referência e transporto essa informação para a evapotranspiração da cultura do milho, da cultura do feijão, da cultura do arroz ou da cultura do melão? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um artifício que é exatamente a utilização de um parâmetro que a gente denomina de coeficiente de cultura, que é o KC, coeficiente de cultura, que vai fazer exatamente a relação entre a evapotranspiração de referência e a evapotranspiração de uma determinada cultura. Então, o KC, o coeficiente de cultivo, é exatamente o que vai fazer essa relação linear. Então, a gente vai ter que calcular esse KC. Como é que a gente pode calcular esse KC? Usando, por exemplo, o lisímetro, aquele aparelho que a gente viu. A gente vai poder pegar aquela equação geral de evapotranspiração potencial de referência, que é para uma cultura de referência, e levar para a cultura que a gente deseja estimar a evapotranspiração potencial. Então, existem tabelas que quantificam esse valor do coeficiente de cultura. Normalmente, essas tabelas vão ter 5 valores. A gente vai ter 4 estágios fenológicos da planta, estágio de desenvolvimento da planta, tá certo? Quando a planta, logo na semente, quando ela brota, depois um crescimento inicial, depois uma fase de cultivo, depois numa fase de colheita, você vai ter essas 4 fases da planta. E a quinta coluna, normalmente, dessa tabela, faz uma estimativa do KC médio durante todo o processo evolutivo da planta. Então, essas tabelas têm disponível em livros, muitas vezes existem pesquisas feitas nos locais que regionalizam de forma mais a miúde, mais detalhada o valor desses coeficientes de cultura. A FAO, tá certo? Tem um relatório da FAO que mostra exatamente esses valores de médios mais globais desses coeficientes de cultura. Então, o coeficiente de cultura vai permitir que a gente faça essa estimativa da quantidade de água que vai ser requerida pela planta. Obviamente, essa quantidade de água vai ser algo que vai ser utilizado no planejamento. Por exemplo, se você estiver trabalhando num órgão de gerenciamento de recursos hídricos e quiser saber qual a demanda de água de um perímetro de irrigação, você vai poder saber isso a partir de quê? Da estimativa da área que está sendo, por exemplo, irrigada, qual é a cultura que está sendo irrigada e quais são as características das variáveis meteorológicas daquela região. Então, com as características da variável meteorológica, você calcula a evapotranspiração potencial de referência. E sabendo a cultura, você pega o KC e multiplica esse KC por essa evapotranspiração potencial de referência e calcula qual é a evapotranspiração daquela planta. Então, você vai saber qual é a lâmina média evaporada no mês, no dia, numa determinada unidade de tempo daquela cultura. Multiplicando essa lâmina pela área que está sendo irrigada, você sabe qual é a demanda de água daquela planta. E essa demanda de água daquele perímetro de irrigação, né, depois você vê qual é a eficiência de aplicação, você tem condição de saber qual a demanda que vai existir para um reservatório ser operado, etc. Então, essa informação é uma informação importante para o processo de gerenciamento de recursos hídricos, para o processo de planejamento de recursos hídricos, estimar essa quantidade de água da planta. Para finalizar esse nosso módulo, cabe dizer que não temos só essa forma de fazer esse cálculo da demanda de água da planta, a partir desses equacionamentos. Uma outra possibilidade é medir a umidade do solo. Então, a gente sabe que o solo ele vai ter uma certa quantidade de água, de umidade. Então, existem aparelhos, que é, por exemplo, o tensiômetro, que mede a tensão da água no solo. E com essa estimativa da tensão da água no solo, você sabe qual a umidade do solo. E sabendo a umidade do solo, você vai saber se deseja aplicar mais água, menos água, etc. Então, você pode utilizar a demanda de água da planta para definir a aplicação a partir dos coeficientes de cultura, ou pode definir essa outra técnica de medir a umidade do solo. Então, eu estou falando isso de forma mais operacional para você definir turnos de rega, etc. Então, basicamente, com isso a gente finaliza esse nosso módulo, vendo aqui agora esse conceito de coeficiente de cultura, que nos permite estimar a demanda de água para uma determinada cultura específica. Se eu não sei a cultura específica, a gente usa a evapotranspiração potencial de referência.